Paz de Deus, irmãos. Deus abençoe vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada também para quem não dorme. Tem uns que não dormem. Glória a Deus por vocês. Obrigado. Quero agradecer pelas pessoas novas inscritas no canal Efraim Ministério Sode. Quero agradecer para os irmãos e irmãs que estão comentando, compartilhando e curtindo os vídeos, os nossos estudos aí no Facebook. Muito obrigado. Se você é inscrito no meu canal do YouTube e não me tem no Facebook, me adicione no Facebook, Márcio Eleutério. Vai lá, me adiciona lá no seu Facebook e vamos fazer um trabalho de divulgar a palavra, a divulgação da palavra do Mestre, tá certo? Estou muito feliz. Quando eu comecei esse estudo sobre o assunto do terceiro templo, eu ainda não tinha todos os assuntos, eu não tinha todas as revelações em mãos. Eu tinha algumas partes. E o Senhor já bradava no meu coração, já falava no meu coração para mim falar dessas coisas, mas eu tinha um certo receio. E então, quando eu comecei a fazer os vídeos, gravar os vídeos, aí o Senhor foi abrindo um leque de revelação, O Senhor foi abrindo a minha mente, foi mostrando. E hoje, como prova disso, e hoje a gente vai fazer a segunda parte de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, tá certo? Ainda dentro do verso de número 4, certo? Eu finalizei a parte primeira falando que eu entendo que como é que se diz aqui, o templo de Deus, do qual é falado aqui em 2 Tessalonicenses, é o coração do homem, tá certo? E não um templo físico, E é isso que hoje vai... O Senhor me deu... O Senhor me deu mais de 50 versos, só nas cartas de Paulo, Mais de 50 versos, falando, confirmando que o templo de Deus é o coração do homem, e não um templo físico, E daqui a pouquinho eu vou passar a lista dos versos, Mas eu vou ler uns 2 ou 3, talvez uns 4, 5 com você, para você ver que coisa linda, Que coisa fantástica, o Senhor Deus, abrindo as portas da revelação da sua palavra, para os seus santos que meditam, que estudam e que buscam a verdade. Eu não estou preocupado com inscritos, eu não estou preocupado com visualizações, eu não estou preocupado com monetizações, eu estou preocupado com a verdade, Eu estou preocupado com você, eu estou preocupado com o meu coração e com o seu coração. Porque a palavra fala que nós somos o templo, tá certo? E dentro deste assunto templo, eu quero trazer mais um entendimento para vocês hoje, Quando o Senhor Deus fala lá nos profetas, por exemplo, que o meu altar está sendo profanado. Aliás, além de trazer esse entendimento, eu quero trazer uma novidade. Uma novidade. Eu estou estudando o profeta Malaquias e tem muita revelação, gente. Coisa linda mesmo. Muita coisa linda o Senhor Deus está nos mostrando ali. E futuramente eu quero trazer o estudo sobre o profeta Malaquias. Só para vocês verem quanta coisa linda tem. Só para deixar aí com água na boca, Ou água nos ouvidos, Porque a gente saboreia a palavra pelo ouvido, Pelo ouvido, pelo que a gente ouve. O profeta Malaquias foi o último profeta, Antes de chegar o período ali de Mateus, E o interessante é que teve um tempo de silêncio, E o profeta Malaquias, tá ecoando para mim, como se diz... Sabe quando nós que somos pais... E começamos a, como é que se diz, educar os nossos filhos, mas repetidamente, não faz isso, que eu estou falando que isso não está certo, lá na frente vai ficar ruim para vocês, eu estou falando, você está teimando a me desobedecer. E aí chega um momento que você fala, olha, é a última vez que eu vou falar, é a última vez que eu vou falar com vocês, se vocês não me obedecerem, tá certo? Então isso está ecoando meus ouvidos, Aí termina a profecia do profeta Malaquias, tem o período do silêncio, e aí entra os evangelhos, com Jesus na terra, certo? Agora olha interessante lá em Apocalipse, momentos antes de Jesus chegar, a palavra fala que tem meia hora de silêncio no céu. Está compreendendo? Haverá um período de silêncio no Apocalipse.
depois das guerras, da destruição, quando Cristo estiver para manifestar-se, haverá um tempo de silêncio. Ou seja, haverá um tempo de silêncio para a chegada dele na terra. Certo? Ele veio, né? A palavra fala, João fala que ele veio e tabernaculou conosco, né? Lá nos evangelhos. Mas ele veio em figura humana, como homem em primeira vinda, né? Só que na segunda vinda vai ser diferente, né? João, o primeiro evangelho vai ser, como é que se diz, né? Ele tabernaculou, né? Um tabernáculo, né? Só que lá no milênio, que né, a gente já tem expressado muitas vezes aqui, né? Na questão da festa dos tabernáculos, plural. Então, ali no milênio vai ser vários tabernáculos tabernaculando. Olha só que coisa linda, tá certo? Isso tudo a gente vai ver lá no profeta Malaquias, tá certo? Muita coisa linda ali. E quero ler com vocês um texto no capítulo 2, um verso, eu vou ler 2 versos no capítulo 2, para tratar justamente do nosso coração, tá certo? O Senhor Deus está trazendo uma profecia para Israel da época, mas com coisas espirituais para nós, e profundas por sinal, tá certo? Capítulo 2, Malaquias, verso 1 e verso 2 e verso 11 eu vou ler, 1, 2 e 11 eu vou ler, tá certo? Agora, ó sacerdotes, para vós outros é este mandamento. Só para vocês entenderem aqui esse sacerdote. Ele está falando no literal com os sacerdotes da época, que estavam oficiando no templo físico e terreno, da época lá, certo? Mas também está apontando para nós. Por quê? Porque eu sou sacerdote. Eu sou descendente da tribo de Levi, certo? E o profeta Malaquias vai tratar justamente, né, das questões que estão relacionadas com os descendentes de Levi. Eu sou descendente de Levi, entende? Né? No capítulo 3 vai falar que rapidamente, vocês que almejam, vocês que esperam, porque tinha israelitas que tinha entendimento no coração de que o Messias haveria de chegar, né? E o capítulo 3 vai falar, né? Vocês que temem o meu nome, eu vou enviar o meu mensageiro e ele vai chegar rapidamente ao seu templo, certo? Rapidamente. Sabe quando que aconteceu isso? Atos 2. Ele chegou rapidamente ao seu templo, ao seu coração, tá entendendo? É muita coisa linda, gente, nesse profeta Malaquias aqui. Vamos lá. Capítulo 2, verso 1. Agora, ó sacerdotes, para vós outros é este mandamento. Verso 2. Se não ouvirdes e não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição, e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Já as tenho amaldiçoado, porque vocês não propondes isso no coração. E quando ele fala coração aqui, ele está falando no templo, é o nosso coração, tá certo? Jesus vai falar lá nos evangelhos, né? Repetidas vezes, né? Se vocês não propuserdes no coração, se vocês não assentar isto no coração, ou seja, é o templo, ele está falando do templo. É esse templo aqui, tá certo? Verso de número 11. Judá tem sido desleal. Aqui está falando da casa de Judá, os judeus propriamente. E abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém. Aí quando ele falou Israel, ele já falou da nação toda, principalmente Samaria. Que Efraim levantou um bezerro lá, né? Para adorar, como se fosse o próprio Deus. Né? Efraim fez isso. As 10 tribos, Reino do Norte, fez isso. Judá também está sendo desleal. E Jerusalém também, que é a tribo de Benjamim, né? Está entrando na embarcação dos dois, está pecando junto. Sequência do verso. Porque a casa de Judá profanou meu santuário, o qual eu tanto amo, e se casou com a adoradora de um Deus estranho. Eu já falei desse Deus estranho lá no livro de Daniel. Já tem... não falei ainda, mas lá no capítulo 43 de Isaías, verso 10, 11, 12 e 13, vai falar desse Deus estranho. Ele está no meio das duas testemunhas, né? Casa de Israel e casa de Judá. Ele está no meio das duas testemunhas de Apocalipse 11, tá certo? Ele está, logicamente, simbolicamente, nas cartas de Paulo aqui, tá certo? Porque quando a gente está estudando aqui a 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 4, a gente está falando, eu tenho entendimento que eu estou falando exatamente do momento da quebra da aliança, tá certo? Assim como Deus tem um altar, um templo, que é no coração do homem, Satanás também vai ter um templo, um altar no coração do homem também,
Eu já falei isso na parte anterior, né? Quando nós deixamos, né, a tecnologia, né, as coisas, né, da evolução, né, tudo isso que nos impacta, nos ajuda, nos proporciona facilidade para fazer coisas rápidas, né, através da tecnologia, nós estamos, é claro que está sendo bênção, está ajudando, mas temos que tomar o cuidado disso não entrar no nosso coração, ao ponto de roubar o nosso tempo com Deus, tá certo? Adorar a tecnologia em vez de adorar Deus. Tem que ter esse cuidado, muito ainda. Então vamos voltar para o verso aqui 11, né? Judá tem sido desleal e abominação se tem cometido em Israel e Jerusalém, porque Judá profanou o santuário que ele tanto ama. E ainda se casou com mulher que adora Deus estranho, né? Com mulheres que adoradora de Deus estranho. Esse santuário aqui que Deus tanto ama é Cristo, certo? Esse santuário está nos profetas, né? Então quando Deus fala o santuário, ele está falando de Cristo. Só que quando você vai para as cartas de Paulo, ele vai falar que Cristo é a cabeça e nós somos o corpo. Entende? Então quando Deus está pronunciando um santuário, ele já está enxergando o corpo de Cristo completo. Certo? E a besta quer entrar no coração deste corpo. Ou seja, no seio do corpo, né? No seio do corpo, o que é o seio do corpo? É o coração do homem, entende? Então, Judá profanou o meu santuário que eu tanto amo. E o que ele fez com isso? Endureceu o coração, não é? Não aceitou Cristo. Não permitiu que Cristo entrasse em seu coração. E quando eu não permito que Cristo entre em meu coração, eu estou profanando o santuário de Deus, certo? Porque este corpo não me pertence, não é meu, né? Eu sou o templo do Deus vivo. Este corpo não me pertence. Eu tenho plena consciência. De que eu fui comprado por preço, né? Eu não posso dar o meu corpo para ser meretriz de prostituição, entende? Eu estou me esforçando para não dar o meu corpo, para não dar a minha mente, para não dar as minhas ações para o pecado, né? Ou para Satanás. Mas eu tenho consciência também que em algumas áreas da minha vida eu ainda peco. Eu ainda preciso corrigir, eu ainda preciso lutar, eu ainda preciso fazer força para manter minha mente e minha vida no altar. Ou seja, para ter a minha vida no coração. No qual, como Deus está vendo, está enxergando no coração do homem, né? Tá certo? Vamos lá agora para 2 Tessalonicenses. A gente vai ler 2 Tessalonicenses, do 1 até o 4. Irmãos, no que diz a respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito de homem, quer por palavra, ou quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo já tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Apostasia significa deixar de seguir aquilo que eu estava seguindo, né? E essa apostasia está nos profetas, né? Mas a gente vai ter que falar disso na terceira parte, né? Porque eu já vou fechar essa parte aqui, porque está ficando grande. Que venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de se assentar no santuário de Deus, ostentando como se fosse o próprio Deus, né? Como eu já disse anteriormente, esse santuário é o nosso coração. E agora que eu quero ler com vocês alguns versos, né? Vamos começar em Romanos, para vocês verem. Aí eu vou falar só os versos. Quem quiser anotar e quiser conferir depois em casa. Aliás, quem puder, faça isso. Procure lá, né, fazer isso em casa, porque isso vai ser importante, né? Vai ser importante você, como é que se diz? Examinar os textos que eu estou falando, né? Para confirmar, para que Deus confirme no teu coração. Então vamos lá, Romanos, capítulo 1, verso de número 21. E depois o 24. 21 e 24. Diz assim: porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, não lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios,
obscurecendo-lhes o coração insensato. Tá certo? Verso 24. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, altar, templo, para desonrarem o seu próprio corpo entre si. Aqui está falando dos homossexuais, né? Paulo advertindo aí os homossexuais, os homens levianos, né? Afeminados, que Deus, né? Ou melhor, Deus já está dizendo aqui que eles não deram crédito à verdade, né? Não amaram a verdade, né? E pelas suas próprias concupiscências, né? Dos seus entendimentos, o seu coração está ensoberbecido. Deixa eu ver aqui de novo lá. A imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem seu próprio corpo, né? Então, por isso Deus os entregou às paixões desse mundo, as infâmias, né? Com relação ao coração. Gálatas 4:6. Vamos lá. Gálatas, capítulo 4, versículo número 6. Diz assim: é porque vocês sois filhos, e enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho. Deus enviou ao nosso coração o Espírito do seu Filho, aquele que clama, Abba Pai, né? Efésios 1:18. É muito texto que fala do coração, né? Vai no aplicativo, clica em cima da palavrinha coração, vocês vão ver a lista de texto que vai descer lá, só com palavrinha com relação ao coração do homem, né? Efésios 1:18. Vai dizer assim: iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, a qual a riqueza da glória da sua esperança, ou melhor, da sua herança nos santos, né? Veja que está falando aqui do nosso coração. Os olhos do nosso coração precisam ser iluminados. E com o que se ilumina? Com a lâmpada, né? A lâmpada do Meroná, que o sacerdote acende. Lembra o sacerdote Arão quando ele acendia? Assim Cristo faz hoje no nosso tabernáculo, né? No nosso templo, no nosso corpo. Efésios 3:17. 3:17. E assim, habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Amém? Então aqui, agora eu quero falar da sequência para vocês. Ó. Anota aí. Vai anotando aí, por favor. Romanos 2:5, Romanos 2:15, Romanos 2:29, 1 Coríntios 2:9, 1 Coríntios 14:25, 1 Coríntios 7:37, 2 Coríntios 1:22, 2 Coríntios 2:4, 2 Coríntios 4:6, Gálatas 4:6 a gente acabou de ler, Efésios 1:18, Efésios 3:17, Efésios 4:18, Efésios 5:19, Filipenses 1:7, Filipenses 4:7, Colossenses 2:2, Colossenses 3:15, Colossenses 3:16, 3:22 e 3:23. Colossenses 4:8, 1 Tessalonicenses 2:4, 2 Tessalonicenses 2:17, 2 Tessalonicenses 3:13, 2 Tessalonicenses 3:5, 1 Timóteo 1:5, 2 Timóteo 2:22, Filemão 1:7, Hebreus 3:8, Hebreus 3:10, Hebreus 3:12, Hebreus 3:15 e Hebreus 4:7, Tiago 1:26, Tiago 4:8, Tiago 5:8, 1 Pedro 1:22, 1 Pedro 3:4 e 3:15, 2 Pedro 2:14, 1 João 3:17, 3:19, 3:20, 3:21 e o último verso eu vou ler com vocês, lá em Apocalipse. Com relação, já viu que deu mais de 50 versos aí para vocês analisarem, tá tudo ligado ao coração do homem. 17. Eu vou ler o 16 também, só para você pegar um pedacinho do contexto. Eu já gravei vídeos sobre esse assunto, né? Apocalipse 17, 16 e 17 eu vou ler. Os 10 chifres que viste e a besta, esses odiarão a prostituta e a farão devastada e despojada. Eles a comerão as carnes e as consumirão no fogo, né? Os 10 chifres são as 10 nações, que na parte lá anterior eu falei, nas partes anteriores, no estudo de Daniel,
que o chifre pequeno faria aliança com muitas nações. E essas 10 nações, elas estão aqui, ó, as 10 nações. E essas 10 nações que ele vai fazer aliança, olha o que Deus vai fazer, ó, no verso 17. Porque em seu coração, em seu templo, no seu altar, Deus incutiu que realizem em seu pensamento e a executem, e a uma deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. Tá certo? Assim, como eu falei anteriormente, assim como Deus tem um templo, um altar no coração do homem, né? Satanás também tem um altar. Então Deus vai colocar no coração dos adoradores da besta, que são as 10 nações, né? Para passar o reino nela, ó. Vamos ver lá. Porque em seu coração incutiu Deus que realizem o seu pensamento e o executem a uma e deem à besta o reino que possui. Então eles vão passar o reino para a besta, né? Para o falso profeta. Essas 10 nações. Entende? Então, como que eles vão passar o reino? Através do coração. Vão permitir que o coração adore essa besta, né? Vão passar o reino para ele. Tá certo? Na parte seguinte, a gente vai estudar isso com mais detalhe lá em 2 Tessalonicenses, né? Por exemplo, quem são os violadores da aliança no capítulo 11 de Daniel? São pessoas que abandonaram a aliança atual, né? Tá certo? O que eu quero que vocês compreendam é que o ímpio, quando eu falo ímpio, eu não estou falando de pessoa desviada. Ímpio, no meu quer dizer que é pessoa que não conhece Cristo. Essas pessoas, né? Essas pessoas não, como é que se diz aqui? Elas não tiveram oportunidade de conhecer Cristo. Então elas não têm conhecimento do que é lei ou o que é aliança. Então essas pessoas não tem como elas abandonar a aliança, né? Certo? Ah, mas e daí? Qual é o problema? E daí que se a igreja sair antes, no caso aí no ensino do arrebatamento secreto, e ficar pessoas que não tiveram oportunidade de conhecer a Cristo, pessoas desviadas, tudo bem. Tem um castigo ali, a gente vai falar disso. Mas essas pessoas que não conhecem a Cristo, fala, Deus é justo e Ele não vai derramar castigo sobre essas pessoas. E muitas dessas pessoas não tiveram o conhecimento de Cristo ou da lei de Cristo, justamente por causa dessas pessoas que apostataram da fé. Desviaram a fé e ainda ensinaram errado, né? Vão estar ensinando errado da palavra. E essas pessoas inocentes, então, têm que sofrer o castigo também. Está compreendendo o pensamento? Mas isso eu vou falar na parte anterior, porque essa parte já ficou grande. Na parte próxima, na verdade, né? Finalizando essa parte, já eu volto então com a parte de número 3, do capítulo 2 de 2 Tessalonicenses. Deus abençoe. Não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e nos ajudar a divulgar este trabalho. Amém? Deus abençoe vocês.